Abençoando, liberando uma palavra de bênção, porque esse é o serviço nosso também, né? Abençoar. Amém? Vamos fazer assim? Vou orar com a Raquel. Pai, nós queremos declaramos a tua bênção, Senhor. Quero abençoar, Senhor, a vida da Raquel. Quero abençoar a sua saúde, quero abençoar, Senhor, o espírito, a alma. Abençoar as suas emoções, abençoar, Senhor, uma unção, uma unção, Senhor, para curar e libertar, uma unção para curar, Senhor, seja cheio de santo, de tudo que reina sobre a vida dela, porque ela é tua, Senhor, venha
Amém? Abençoaram? As crianças vão passar, né? Hoje a apóstola vai trazer uma palavra para nós. Vamos ser abençoados também. Amém? Presidente do Ministério. Nós estamos juntando, então, donativos para ajudar, então, o pessoal de Santa Maria. Tá? Para vocês terem uma ideia, a visão celular, então, no estado, né, ela tá operando muito forte. Santa Maria até está fraco, né, porque nós temos um teatro de operações bem diversificado, né? A base lá está com uma operação bem forte de coletando e outros pontos, né? Mas nós podemos ajudar também, tá? O que eu quero colocar com vocês assim, se alguém tem algum vizinho que está passando, né, nós vamos priorizar isso aí, tá? Ou o colega que falou que lá está alagado, estão sem roupa de cama, estão sem roupa, estão sem coberta, nós vamos então estar direcionando. Vamos operar então dentro dos nossos limites aqui, podemos ultrapassar. Mas se tu tiver, eu comprei esses cobertores, nós podemos então adquirir outras coisas. Então, entrando ofertas então também na conta da igreja para a gente administrar roupa de cama, toalha, fraldas geriátricas que estão pedindo bastante, né? E outras coisas. Fraldas de bebê. Fralda de bebê, tá? Nós podemos então administrar juntos isso. Então, eu peço a colaboração de todos, tá? E também chega em mim, né, para a gente poder trabalhar junto nesse processo aí. Nosso povo não vai passar trabalho. Amém. Shalom a todos, graça e paz. Glória a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Nós estamos vivendo um tempo bem estranho, não é? Aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde nós ficamos bem tristes, né? Por tudo isso que tem acontecido com o clima. E nós sabemos que essas coisas, elas vão acontecer mais frequentemente. Eu não digo com relação à chuva, mas pode ser uma outra coisa, né? Porque a própria Bíblia, ela adverte que nos últimos dias aconteceriam coisas nos céus, aconteceriam sinais na terra, sinais nos céus, muitas coisas que nós nunca passamos, certamente nós vamos passar, e nós temos que estar preparados. Nós temos que estar bem firmados, bem estruturados emocionalmente, não é? Na nossa alma e no nosso espírito. Nós precisamos nos preocupar mais com essa questão espiritual. Muitas pessoas dizem assim, mas chega de orar. Mas se nós pararmos de orar, o que será de nós? Né? A oração, ela move o braço de Deus. A oração move o braço do Senhor para que Ele possa agir na terra. E nós precisamos, mais do que nunca, orar sem cessar. Então, nunca vamos descartar a oração. Nunca, jamais. Podemos fazer obras sociais, podemos fazer coisas para ajudar as pessoas. Isso, Deus se agrada. E eu acho que Ele se agrada muito, não é? E eu acho que o nosso coração, ele tem que ser um coração misericordioso, um coração que olha para as pessoas com um olhar de compaixão, de amor e de misericórdia. Amém? Então, esse tempo tem nos assombrado,
Principalmente porque eu vou dizer para vocês, com a minha idade, que eu não sou assim tão idosa, eu nunca vi uma coisa assim. Nunca vi um volume de chuvas tão intenso sobre o estado do Rio Grande do Sul ou sobre até mesmo Santa Maria. Nunca vi. Então, isso é algo inusitado, é algo diferenciado, em que nós estamos assim, ó, eu creio, pela fé, que Deus vai nos surpreender no mês de maio. Tanto é que a palavra profética do apóstolo René Terranova para o mês de maio é uma palavra abençoadora. É uma palavra onde, se nós formos escutá-la, ele fala sobre bênçãos abundantes correndo atrás de nós, coisas materiais, coisas que vão acontecer no mês de maio. E aí? Eu creio. Eu também creio. Eu creio que nós seremos surpreendidos. Não é? Esses dias eu comentei com o Maninho e com a Fabiana, ou só com a Fabiana, eu disse assim, que nós temos que, eu aprendi lá em Porto Seguro, que nós temos que atrair aquilo que já é nosso nos céus para a terra. E eu comecei a dizer para o Senhor que eu queria aquilo que eu tenho direito, pelas coisas que eu já fiz para Ele. Uma recompensa. E eu orei e atraí. Só que eu não orei para acontecer isso tudo que está acontecendo, né? Eu acho que a minha bênção ela é tão forte que vai destruir, não precisa destruir o estado do Rio Grande do Sul todo, né? Mas eu creio que nós estamos mexendo com os ares. A nossa oração, ela mexe com o mundo espiritual. E nós sabemos que há essa regência espiritual no Brasil e nas nações da Terra. Amém? Então, assim, os dias são difíceis, né? Dias difíceis, dias de angústia, mas nós temos que saber que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. E eu gostaria de ler uma palavra com vocês que eu li esses dias no meu devocional. Essa palavra, e ela ficou muito, assim, mexendo comigo, com o meu pensamento, com o meu sentimento, e eu quero ler com vocês Mateus 7, do 24 ao 27. É uma palavra bem conhecida de Jesus, foi o próprio Jesus que falou essa palavra. Então, nós temos aqui que tirar alguma lição dessa palavra, certo? Eu vou ler para vocês, não sei se vocês acharam, quem tem Bíblia. Então, eu vou ler. Os 2 alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Vocês estão vendo alguma coisa semelhante ao que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul? Correram os rios, assopraram os ventos, e desceu a chuva. Então, coisas que estão acontecendo, que aconteceram no estado do Rio Grande do Sul. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Então, essa palavra, até o 27, essa palavra, ela é uma parábola de Jesus. Vocês sabem que Jesus, ele utilizava histórias para nos mostrar, não é? Para descrever as atitudes dos homens, não é? E as consequências das suas
ações e as decisões. Então, Jesus ele já advertia lá atrás sobre o nosso fundamento. Onde que está o fundamento da nossa vida? Então, eu gostaria de pedir para o Rodrigo colocar aquela casinha. Eu procurei uma imagem, que descrevesse mais ou menos essa situação. Vocês podem ver que aquela casa ali de madeirinha, né? Ela está firmada, ela está colocada sobre uma rocha. E essa outra casa, ela não está sobre a rocha, mas ela está colocada sobre a areia. E nós sabemos que um pouco de construção, sabe que para nós construirmos algo, uma casa, seja de alvenaria, seja até mesmo de madeira, nós, no primeiro momento, nós precisamos colocar o quê? Os fundamentos, a estrutura, o alicerce. Então, nós precisamos pensar muito, e isso é falado num sentido figurado, num sentido de casa, mas vamos falar no sentido de nós como casa espiritual de Deus. Onde nós temos firmado a nossa estrutura? Onde nós estamos agarrados? Onde nós estamos seguros que nós vamos estar protegidos? Eu me sinto, eu não sei você, mas eu me sinto dentro da minha casa bem protegida. Porque eu sei que aquela casa tem uma boa estrutura, tem um bom alicerce, ela tem um bom... achamos algumas goteiras, não é? Com esse tempo agora, apareceram algumas goteiras que a gente não sabia, tanto é que o Enéas foi até verificar no telhado e descobriu que tinha algumas telhas trincadas, mas poucas telhas. Mas eu gosto de estar na minha casa porque eu me sinto segura. Eu creio que vocês também se sentem seguros na casa de vocês. Não é mesmo, Vanderlei? Então, nós gostamos de estar na nossa casa. E uma coisa que eu tive uma experiência há algum tempo atrás, que o nosso vizinho do lado, quando nós fomos morar ali onde nós estamos hoje, nós fizemos a nossa casa primeiro e depois o nosso vizinho começou a construir. E eu já morava ali na casa, né? Nós não tínhamos muros, nós não tínhamos nada, não tinha nada. Era só a casa e um bar. Era assim que nós iniciamos a nossa aventura na nossa casa. E o nosso vizinho, ele botou um pedreiro para fazer a estrutura da casa dele. E o pedreiro, o que ele fez? Ele fez conforme estava na planta, só que ele não se deu conta de que ele, depois que ele havia construído toda a estrutura da casa, eu, né, muito falante, fui puxar um papo com o pedreiro e eu disse para ele assim, escuta, assim, aí que é a divisa da casa? Ele disse, sim, aqui é a divisa. Ah, mas eu quero dizer uma coisa. Essa divisa está errada. Essa divisa era para ser para cá, mais perto da nossa casa. Quando eu disse isso para o homem, ele quase teve um infarto. Por quê? Porque ele construiu a estrutura da casa totalmente fora da onde estava na planta. E isso gerou um transtorno muito grande para o nosso vizinho, que ele teve que... Quem saiu ganhando com essa fomos nós, eu e o Enéas. Vê, às vezes Deus age e a gente não percebe. Mas aí o que aconteceu? Eles ficaram mais distantes da nossa parede. Tanto é que nós não escutamos o que acontece na casa deles. Mas se eles estivessem no muro, onde nós seria a divisória deles, a divisa,
nós teríamos assim, escutaríamos tudo que eles falassem, eles escutariam tudo que nós estivéssemos comentando. Então, seria um vizinho muito próximo. Mas por uma causalidade, que eu sei que não é uma coincidência, é uma cristocidência, eles ficaram mais distantes de nós, mas trouxe um grande problema pela estrutura para o meu vizinho. Tanto é que ele teve que comprar um pedaço de terra do terreno ao lado, e o terreno ao lado ficou um pouco menor, e até hoje eles não conseguem vender o terreno, porque ele é menor em largura. Então, eu quero dizer para vocês que o alicerce de uma casa é muito importante, porque pode mudar todo um esquema já planejado anteriormente. Então, nós, como crentes em Cristo Jesus, nós temos que nos preocupar com o fundamento que nós estamos traçando na nossa trajetória espiritual como o Senhor, para que o nosso fundamento ele não saia errado, mas que ele saia um fundamento certo. E o que aconteceu com esses dois homens que a Bíblia relata aqui? Não é? O homem prudente e o homem insensato. O que aconteceu? Os dois homens, o prudente e o insensato, eles construíram uma casa. Concordam comigo? Só que o homem prudente, ele edificou a sua casa sobre a rocha. E a rocha, ela simboliza o quê? O que simboliza a rocha aqui, espiritualmente falando? Simboliza Jesus. Então, a nossa casa espiritual, ela tem que estar firmada sobre a rocha. Por quê? Porque se nós formos imprudentes e edificarmos a nossa casa sobre areia, sem uma base sólida, sem estarmos vinculados a Jesus, que é a rocha principal, certamente a nossa casa, ela vai cair. Porque a força d'água, nós vimos agora, a força d'água desestrutura as bases. Tanto é que muitas casas, nós vimos agora, elas foram andando pelas águas e saíram do seu local fixado e foram longe. Teve gente que nem sabe onde é que está a sua casa até agora. Então, nós precisamos ser pessoas que tenhamos o entendimento que o Senhor, Ele quer que nós sejamos prudentes quando nós estivermos firmando a nossa casa espiritual. Amém? Eu quero dizer para vocês que as nossas estruturas, elas serão provadas. A minha estrutura espiritual será provada. A estrutura espiritual do Enéas será provada. Todos nós seremos provados. E certamente virão ventos sobre nós. Virá chuva intensa sobre nós em algum momento da nossa vida. Para que a gente, muitas vezes, fique abalado. Fique desesperado por alguma coisa. Nós tivemos uma situação, todo mundo sabe aqui, mas é uma situação que eu gosto de relembrar, porque é algo que marcou a minha vida e marcou a vida do Enéas, foi quando o meu sogro, ele foi assassinado em Porto Alegre. Para nós, assim, nunca que nós imaginávamos que uma pessoa com 64 anos, mais novo que o Enéas, 64 anos, um homem cheio de saúde, estivesse aposentado, já estava na casa dele, dormindo na sua cama, e chegam os ladrões e entram na sua casa e dão um tiro nele e ele morre. Quem é que vai imaginar uma coisa dessas acontecer? Aquilo foi algo que mexeu com as nossas estruturas.
Aquilo ali foi um vento forte que soprou sobre nós. Tanto é que eu, muitas vezes, quando eu saía de carro, depois que aconteceu tudo, que fizemos o enterro e tal, que a gente retornou para Santa Maria, eu saía com o Enéas no carro, assim, e batia uma dor no peito, assim, que eu não conseguia lidar, sabe? O Enéas teve que ir ao médico, fez um tratamento para tratar as questões emocionais, que ele não conseguia parar de pé na formatura da base. Então, assim, ó, todos nós passaremos por algum momento de tribulação em que nós vamos ser testados nas nossas estruturas, nas nossas bases, para ver onde nós estamos firmados. Onde nós estamos firmados. Certamente vai ser um momento de morte, vai ser um momento de enfermidade, certamente um momento de repente, problemas nas finanças, certamente um problema familiar. Sempre vai acontecer alguma coisa que vai fazer um teste para ver se nós estamos firmados em Deus ou não. Esse teste virá para todos nós. Eu sempre digo, o dia mau, ele vem para todos, tanto para justos quanto injustos. Vem para o prudente e vem para o insensato. Os testes virão, os desafios virão, mas nós temos que saber quais são os princípios que eu sigo. Eu me lembro que os nordestinos, lá os tios, os parentes do Enéas, lá do Nordeste, tudo faca na bota, tudo cangaceiro, eles disseram assim, vamos lá em Oxente, vamos lá no Rio Grande do Sul e vamos matar esses cabras. Aí o que a gente disse? Bom, os parentes da Enéas, não, a gente não resolve as coisas aqui desse jeito. A justiça vai resolver. Então, virão provas. Nos cercarão pessoas assim, ó, fazendo... Não, mas faz assim, porque tu tem que te vingar, porque isso é uma vingança. Vai lavar a tua alma essa vingança. Não, a Bíblia não diz isso. A gente tem que esperar, porque Deus, ele é o justo juiz. Então, todas essas coisas, elas virão contra nós, nos assaltarão, não é? E muitas vezes mexerão com as nossas estruturas. Eu até comentei com a Thaís esses dias, Thaís, eu não entendi muito bem por que tu veio de Porto Alegre para Santa Maria. Mas agora eu entendo. No primeiro momento eu não entendi. Só que eu tive que esperar um tempo para entender. Por quê? Porque vocês já imaginaram como eu e o Enéas ficaríamos se a Thaís estivesse lá em Porto Alegre agora, lá no meio daquele claro que não ia pegar essa água, né, que ela nem morava ali naquele bairro, perto do Guaíba, mas só pelo fato de nós não podermos nos deslocar para lá, por nenhuma estrada, seria algo muito terrível para nós. Então, às vezes a gente pensa, isso pode ser uma maldição, mas Deus faz toda a maldição se tornar uma bênção. É Ele que transforma toda a maldição em bênção. Então, nós que estamos com os nossos pés firmados na rocha, nós temos que crer que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa é a palavra que eu mais gravei e que eu mais digo. Todas as coisas, elas cooperam. Às vezes a gente pensa assim, tem pouca gente aqui na igreja. Eu quero dizer para vocês, irmãos, eu não me abalo, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vai chegar a nossa vez. Como dizem aí por aí, a bolha vai estourar.
essa bolha vai estourar. E nós vamos ter a vitória. Por quê? Porque nós somos mais que vencedores. Nós vencemos todas as batalhas. Nós vencemos todas as dificuldades. Mesmo as mais terríveis que abalam conosco emocionalmente, nós somos vitoriosos. Amém? Posso ouvir um amém de vocês? Amém. Amém. Então, nós temos que saber que nós pertencemos ao nosso Jesus. É Ele que é a nossa rocha. Ele que sustenta a nossa casa espiritual para que a gente não venha desmoronar, porque certamente muitas coisas virão sobre nós. Eu, quando era mais nova, eu dizia assim, eu pensava, meu Deus, como eu sou protegida pelo Senhor e não acontece nada de mal na minha vida. Eu mesmo dizia, eu pensava. Aí daqui a pouco começou a acontecer alguma coisa ali. Aí daqui a pouco começou a acontecer outra coisa. Porque nós precisamos ser testados. Nós precisamos ser adestrados. E o que Deus quer? Qual é a diferença do homem prudente para o homem insensato? É que um ouvia a palavra, o prudente, ele ouvia a palavra, ele lia a palavra e ele colocava em prática. E o insensato, o que acontecia? Ele estava no mesmo patamar do prudente, ele estava no mesmo culto, mas o insensato, ele ouvia a palavra, mas ele não colocava em prática. E nós precisamos nos puxar, porque nós precisamos colocar a vida de Deus em prática na nossa vida. Nós temos que ser exemplo, nós temos que ser modelo para o mundo. O mundo precisa olhar e nos ver como pessoas corretas, pessoas dignas, pessoas que amam a Jesus e pessoas que vão pagar um preço, estão pagando um preço alto, para estar no reino de Deus. Mas a vitória sempre será nossa. Amém? Então, assim, aquele que pratica a palavra de Deus tem condições de resistir a todas as tribulações. Haja o que houver, venha o que vier, Deus vai estar conosco e nos dando força. Às vezes Deus coloca uma pessoa ao nosso lado, Deus mexe as coisas e faz o impossível acontecer para que nós possamos desfrutar daquilo que nós mesmos dizemos, que em tudo nós somos mais que vencedores. Amém? Os momentos difíceis na nossa vida, eles são inevitáveis. Eles vão acontecer. Certo? Eu pensava que não. Quando eu era bem mais nova, eu pensava, não, Deus está sempre me chamegueando. E realmente, Deus me fez um chamego muito grande. Mas, em algum momento, nós começamos a passar, porque quanto mais nós crescemos em Deus, certo? Maior é a guerra. Tu quer saber mais de Deus, quer conhecer mais de Deus? Maior a guerra. Mas eu quero te dizer, maior é a vitória também. Amém? Então, assim, aquele que construiu a sua casa na rocha, ele conseguirá permanecer de pé. Mas aquele que não se firmou as suas estacas na rocha, ele vai sucumbir. Ele vai ter uma derrota. Ele não vai se firmar e vai cair. Vocês conhecem pessoas assim, que estavam bem com Jesus e daqui a pouco sucumbiram? Eu não quero ser dessas. Por quê? Porque andar com Deus, irmãos, é andar num caminho estreito. É um caminho estreito. É um caminho que nós temos que observar muitas coisas. Nós temos que vigiar em muitas coisas. Nós temos que ser cuidadosos com tudo, com o nosso falar, com o nosso pensar, com o nosso agir. Nós temos que estar sempre vigilantes. Nós temos que estar sempre prudentes. O prudente, o que quer dizer prudente? É aquela pessoa que está sempre
ligado, está sempre alerta, está sempre vigiando. Esse é o prudente. O insensato, o que ele faz? Nem se preocupa, ele nem sabe, nem sabe de onde que vem o vento, de onde que sopra as coisas. Então, nós precisamos ter esse caráter, esse caráter da prudência, né? Nós já falamos sobre a prudência aqui um dia. Ser prudente é cuidar o que tu fala. Ser prudente é cuidar como tu fala, porque às vezes tem diferença do que tu fala e como tu fala. Às vezes as pessoas são ásperas no falar com a gente, tá? Então nós temos que também ter uma voz mansa. Eu não sou muito mansa, mas eu peço a Deus me dá uma mansidãozinha assim, ó, né? E Deus me dá. Não me dá, querido? Mas então, o que nós precisamos é andarmos no prumo de Deus. Amém? Então, assim, ó, a grande diferença do homem prudente para o homem insensato é que um obedecia a palavra, colocava em prática e se livrava da chuva, da tempestade, das dificuldades. E o tolo não, ele não praticava nada disso. Nada disso. Ele só queria, como dizia, deixa a vida me levar. Né? A vida leva eu. E não é assim com Deus. E agora eu quero fazer uma pergunta para ti. Qual desses dois que tu te identifica? Certamente, vou ser bem positiva aqui, certamente você se identifica como um homem prudente. Amém? Sim. Porque se tua vida estiver edificada sobre Cristo, saiba que nós vamos ser sempre vencedores. Sempre vencedores, sempre vencedores, sempre vencedores. Amém? Porque Cristo, ele é conosco. Então, assim, ó, quando a gente olha e vê as cadeiras vazias, eu quero dizer para vocês, essas cadeiras vão se encher de gente aqui. Vai faltar cadeira, nós vamos ter que comprar mais cadeiras. Amém? E nós vamos ter que nos mudar daqui. Como diz a mãe aqui, mora muito rico, Raquel. Os ricos não querem saber de Jesus. Vamos para um lugar mais pobre. Né? Vamos para um lugar mais pobre. Nenhum rico vem para cá. Nenhum rico. Nós estamos aqui. Não. Eu estou falando do mundo. Né? Nenhum rico disse assim, eu vou lá naquela igreja hoje. Nenhum veio. Sério, né? Mas Jesus não se preocupava com os ricos. Ele queria trabalhar com os pobres mesmo. Então, vamos trabalhar com os pobres mesmo, porque eles dão fruto também. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não quero falar nada errado, que vocês entendam ao contrário. Então, eu quero dizer que se nós formos prudentes em tudo, Deus, ele vai nos olhar com olhos de misericórdia e vai nos abençoar de uma forma sobrenatural. Eu creio. Eu tenho promessas do Senhor. Quem é que tem promessa de Deus para a sua vida? Todos nós aqui temos uma promessa de Deus para a nossa vida. Todos nós. E está chegando a hora dele cumprir as promessas que ele prometeu. Inclusive sobre a nossa nação. Vai chegar a hora que a nossa nação vai ser rendida aos pés do Senhor Jesus. Amém? E o insensato, o que acontece? Eu creio que não tem nenhum insensato aqui. Eu creio. O insensato, ele sempre vai ser derrotado. Porque ele não tem uma base sólida. Ele não tem uma rocha. Ele não está firmado em Jesus. Ele está firmado no seu achismo,
nas suas coisas. E sempre a pessoa insensata vai cair. Eu não vou dizer amém, porque eu não quero que nenhum caia, certo? Lá em Deuteronômio 30, 19, diz o seguinte: o céu e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Quando Deus olha para nós, Ele já pensa nos nossos descendentes, irmãos. Deus, Ele gosta muito da bênção geracional. A bênção de geração em geração. Então, Deus abençoa uma pessoa da família, e isso passa para os filhos, e passa para os filhos dos filhos, e vai indo até 1000 gerações a bênção. A bênção de Deus, ela vai até 1000 gerações. A maldição vai até a 4ª geração. Então, Deus, Ele coloca na nossa frente, diante de nós. Vocês têm 2 opções. Vocês têm a bênção e vocês têm a maldição. E eu quero te dar uma dica. Escolhe a bênção. É isso que está escrito aqui em Deuteronômio 30, 19. Escolhe a bênção. O que é a bênção? A bênção é estar com os pés firmados na rocha. É estar em Jesus. É estar dentro da casa do Senhor. É seguir a Jesus. Porque Ele fez-nos promessa de vida eterna. Quem é aqui que vai viver eternamente? Todos nós. Porque Jesus prometeu que aquele que crer nele, na obra redentora da cruz, tem direito à vida eterna com Ele. Essa vida eterna, ela começa aqui, mas ela transcende. Ela transcende um portal e nós entramos na eternidade com o Senhor. E nós vamos viver eternamente com Ele. É o que a Bíblia nos garante. Amém? Amém. Então, eu quero deixar essa reflexão para vocês. Que nós precisamos ajustar muitas vezes a nossa trajetória, a nossa caminhada com Jesus. Muitas vezes eu leio algumas coisas que falam sobre a apostasia. A apostasia é esmorecer na fé. É não crer mais. Mas nós precisamos crer, apesar de não vermos, porque nós não vivemos pelo que vemos, mas nós vivemos pelo que cremos. Então, a fé é muito mais importante, porque é a fé que movimenta a nossa vida com o Senhor. Eu nunca vi Jesus, mas eu sei que eu vou morar com Ele. Porque pela fé, eu tenho fé. A fé foi gerada no meu coração desde criança. Eu não sei desde quando você começou a seguir a Jesus, mas eu comecei a seguir Jesus desde que eu estava na barriga da minha mãe. Ela ia nos cultos e eu ia junto. Amém? Então eu gostaria que você se colocasse em pé e vamos orar ao Senhor nesse culto de ceia, que é um culto de reflexão, um culto em que nós podemos colocar a nossa casa em ordem, a nossa casa espiritual em ordem. Nós podemos fazer coisas, refletirmos. Se eu fiz alguma coisa para alguém aqui, eu quero pedir perdão. Eu quero pedir perdão para o Enéas se eu não fiz uma comida tão boa como ele gostaria, mas ele sempre gosta. Eu queria pedir perdão para a Fabiana se eu não beijei ela como ela gostaria. Eu quero pedir perdão para o Maninho por alguma coisa que tenha feito a ele. Eu quero pedir perdão para a Vanderlei.
O dia de ceia é o dia que nós temos que ver assim, se eu não tenho nenhuma pendência com ninguém, eu não quero ter pendência com ninguém. Eu quero que Deus olhe para mim e se agrade de mim, em tudo. Põe o louvor, por favor. Vamos orar. Bota a tua mão direita no coração. O nosso coração precisa ser tratado. Ora, labaxeira, glórias ao teu nome, Jesus. Nós precisamos de ti, do teu amor, da tua misericórdia, meu Deus. As palavras já vão dar. Escuta, ó Deus, o que diz o inimigo contra mim. Se levanta para intimidar, dizendo que o Senhor não me livrará. Mas uma coisa eu faço, venho a ti, enquanto desamo, já vivi com meu amor. Dias de angústia, de perseguição, dias de vergonha, mas sei que o meu Deus não é como os outros, feitos por nós. Abre os teus olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra. Salva-nos das tuas mãos agora, e todos saibam que só o Senhor és Deus. Dias de angústia, de perseguição, dias de vergonha, mas sei que o meu Deus não é como os outros, feitos por nós. Abre os teus olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra. Salva-nos das tuas mãos agora, e todos saibam que só o Senhor és o Deus de Israel. E meu Deus, ouvi, filho meu, a oração que fizeste a mim. Eu defenderei tua vida e te salvarei por amor de ti. Eu sempre digo assim, não corres perigo, sou poder a vida te do inimigo enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz arrogante. Porém o azar do seu nariz e o freio na sua boca. Eu farei lutar por onde veio e contra ti em uma festa aspirará. Do inimigo enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz arrogante. Porém o azar do seu nariz e o freio na sua boca. Eu farei lutar por onde veio e contra ti. Obrigada, Senhor, porque em ti nós temos a vitória. Que sejamos, Senhor, nesse tempo, cada vez mais prudentes. Prudentes, Senhor, para sabermos que nós estamos firmados em ti. Que nós não iremos nem para a direita e nem para a esquerda, mas nós seguiremos em frente, seguindo, Senhor, a tua palavra, seguindo os teus ensinos,
seguindo, Senhor, aquilo que Tu tens revelado, aquilo que Tu tens nos mostrado, porque sabemos, Senhor, que o inimigo se levanta contra nós, mas nós sempre somos vencedores. Sempre somos vencedores. Para a honra e para a glória do Teu nome. Te agradecemos por tudo, Jesus. Amém e amém. Amém? Deixa eu pegar as minhas. Amém, gente? Você sabe que palavra que conta essa música? Quando o rei Senaqueribe cerca, né, Israel, cerca o povo de Deus, e ele faz um monte de afronta. Um monte de afronta. Ele diz que vai fazer acontecer, vai tomar, e eles querem entrar no templo e fazer um culto pagão, né? Aí o profeta fala isso: vou amarrar pelo nariz, vou te levar. E ele fala o que vai acontecer. Ele retorna à terra e ele fala que ele vai matar, que vai ser morto. Deus fala isso. Eu acho isso fantástico. Todo aquele que se levanta contra o povo de Deus, nós não precisamos nem nos mexer. É o Senhor que batalha por nós. Amém? Então, não sei qual é a guerra que tu está enfrentando, né? É importante a gente fixar essa palavra. Nossos pés estão sobre a rocha, né? Nossa construção é o Senhor. A pedra angular é o Senhor. Ele sustenta toda essa obra, né? E nós vamos passar, então, por esse vale, tendo vitória. Vou pedir para o Rodrigo, sentem, por favor, pedir para o Rodrigo botar a palavra profética do mês de maio. E ela é uma palavra para nós, tá? O apóstolo Renê libera palavras, então, todo mês. Decreto do mês de maio. Por que estão atônitos e estão com medo? Poderá o homem ser Deus? Por um acaso poderão acrescentar o povo na sua eira ou fruto extra na sua lavoura? Não fui eu quem soprei a vida e não sou eu quem tiro fora. Por que estão temendo e por que estão assustados? Eu escrevo os dias do homem e sou eu quem dou cabo deles. Porque em mim e de mim não tire os olhos, pois todos verão que meus livramentos serão liberados e meus milagres de constante acompanharão o meu povo. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado. Já saiu da minha boca a palavra da justiça e não tornará atrás. Que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Isaías 45, 22, 23. Amém? Quantos recebem essa palavra? Nós vamos participar da ceia. A Raquel estava falando sobre mudança de geografia, né? E Deus me trouxe um lugar muito, muito interessante. Quando Israel foi cativo no Egito, e depois, né, levanta ali José traz a família, eles pediram para o faraó um lugar naquela terra. Vocês lembram qual é o lugar que Israel ficou? O povo de Israel ficou? A terra de Gósen. Lembra? Nós somos pastores, eles disseram. E nossos rebanhos têm que ficar nessa terra, a terra de Gósen. E é muito interessante, aonde nós colocamos o pé, isso eu quero que tu entenda. Por onde nós passarmos nessa terra como igreja, a riqueza de Deus vai atrás de nós. Nós tivemos no Egito no ano de 2007 e 2008. E nós fomos lá na terra de Gósen e fomos ministrados. É um lugar riquíssimo. É um dos lugares mais ricos do Egito hoje. Mansões, coisa. O apóstolo Renê fez uma ministração muito tremenda. E eu quero que tu tenha isso no teu coração. Aonde tu for, o reino de Deus se estabelece, e o reino de Deus é um reino de riqueza, de saúde, de vida, né, de abundância. Amém? Vocês entendem isso? Vamos participar da ceia, então, juntos. Vou pedir para me ajudar aqui.
Pai, nós queremos consagrar o cálice a Ti. Nós queremos que o Teu Espírito Santo nos ajude e nos ministre nessa noite um degrau acima do entendimento. A palavra diz que quando o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz, o véu se rasgou de cima a baixo. Nós entramos, Senhor, em um nível diferenciado. Fomos santificados. Diz que o escrito de dívida, o escrito que era contra nós, foi completamente rasgado e anulado. E nós entramos numa nova dimensão de vida e vida abundante na presença do Senhor. Pai, que possamos entender isso e usar nossa boca com autoridade, com intrepidez, com ousadia. Como eu falei, Senhor, eu quero entrar em um novo nível. Eu quero mudar, Senhor, nesta noite na Tua presença, em nome de Jesus. Teu sangue que nos purifica, o Teu sangue que nos dá saúde, o Teu sangue, Jesus, que tira as nossas dores, o Teu sangue, Jesus, que nos tira da miséria e nos coloca na riqueza em todas as áreas da nossa vida, Pai. Eu oro a Ti, no nome de Jesus. Consagramos a Ti, Senhor, o pão que simboliza o Teu corpo. Nós queremos, Senhor, a partir desse tempo, desse momento, Pai, queremos ter uma saúde irrepreensível. Queremos ser irrepreensíveis, Senhor, no espírito, na alma e no corpo. Que este momento, que é um momento espiritual, nós declaramos a vitória, Senhor, sobre todos os nossos inimigos. E declaramos, Senhor, que o mês de maio realmente será um mês sobrenatural sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. É do teu lugar. Os cravos eram em minhas mãos. A Ana Laura e o Evandro. O castigo estava sobre mim. Eu era culpado, ele não. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que ele fez por mim. O seu sangue A palavra que traz a instrução sobre a ceia, eu grifei algo diferente, que eu sempre leio, que está no capítulo 11 de 1 Coríntios, né? No versículo 18, parte B do versículo 18. Ele fala assim, ó, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunires na igreja. Ele vai trazer algumas outras orientações. E essa reunião, quando ela fala, quando a palavra traz essa instrução, ela diz que nós temos que nos examinar, quebrar com as barreiras entre nós, ser realmente verdadeiros naquilo que nós vamos fazer. Quando não há entre nós, como igreja, como corpo de Cristo, a unidade, o inimigo ele tem condições de nos atingir. Então eu quero declarar sobre nós todos a unidade do Senhor.
Sabe? Uma coisa que eu acho que falei na célula, né? Teu problema é o meu problema é o teu problema. Meu desafio é o teu desafio, né? Nós precisamos entender isso. Bem? Então, vamos derrubar os muros de separação entre nós e viver realmente uma unidade diferente. Amém? Para que o mundo veja, diz a palavra, né? Jesus orando lá em João 17. Se nós formos um, o mundo vai ver. Esse lugar vai ser realmente pequeno. As conquistas, elas serão ilimitadas com base nesse entendimento. Diz o apóstolo Paulo, porque eu recebi do Senhor que vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão e dentro da graça partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Vamos participar do pão, então, lembrando tudo que ele fez, bem? O castigo estava sobre mim. Porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres o pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente é réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Bem, eu quero trazer novamente uma instrução. Se há alguma coisa que precisa ser consertada, não deixa de participar da ceia, nunca, né? Mas te comprometa a consertar, para que a gente possa viver, então, a vida de Deus integral, né? Tudo que Ele tem para nós. E eu consigo enxergar um futuro muito, muito próspero do Senhor. Uma igreja muito pujante, muito crescente, muito amorosa, né? Famílias bem consolidadas no Senhor. Amém? Nós vamos participar do cálice fazendo declaração uns para os outros, né? Eu tenho uma aliança eterna contigo. Eu tenho uma aliança eterna contigo. Uma aliança eterna contigo, irmão. Uma aliança eterna contigo. Vamos participar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque Tu foi até o fim. A palavra diz, Senhor, que foi muito doloroso, foi muito difícil. Naquele momento Tu fala para o Pai: se for possível, passa de mim esse cálice. Muito difícil, mas Tu foi até o fim. Tu disse, Senhor Jesus, não importa que eu faça a vontade do Senhor, que sejamos assim, Senhor, nas coisas que o Senhor tem para nós, indesistíveis, para uma conquista, Senhor, incorruptível, para uma conquista eterna, para uma conquista, Senhor, sobrenatural. Possamos, Senhor, começar coisas e terminá-las, Senhor, conforme a vontade do Senhor. Que a unção, Pai, na ceia, que essa unção de aliança, ela venha sobre nós. Que todos nós sejamos, Senhor, mudados de níveis. Nosso nível ele seja elevado neste mês de maio, Senhor. Seja um mês de grandes conquistas. Seja um mês, Senhor, de abundância no Senhor. Seja um mês, Senhor, de vermos nossos inimigos, Senhor, amarrados pelo nariz, realmente. Expulsos, Senhor. Tua palavra diz, Senhor, que nós perseguiremos nossos inimigos, Senhor. E a palavra diz que eles são espirituais, principados, potestades e dominadores.
sejam perseguidos, Senhor. E a palavra diz que nós vamos perseguir, vamos alcançar e vamos matá-los, Senhor. Para que não atormente mais a nossa terra, Senhor, o nosso povo, sejam arrancados, Senhor, e o Espírito do Senhor venha sobre nós. E possamos cumprir, Senhor, o desejo do Senhor. Que as mentes, Senhor, nessa cidade sejam desbloqueadas nesse tempo. Liberadas, Senhor, para acessar a palavra do Senhor e ter essa herança que nós temos, essa promessa que nós temos, Senhor, e essa rocha que firma os nossos pés, Senhor, em todo o tempo. A Ti seja, Senhor, o louvor, a glória, a honra e a adoração. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Essa semana, então, eu quero conversar com vocês, né? Se vocês puderem ficar um pouquinho, 2 minutinhos no final, falar com vocês sobre esse tempo aqui, o que nós podemos fazer. Tá? Nós teremos célula de homens aqui na quinta-feira, todos os homens estão convidados. Já começou a aparecer convidados para mim lá. Ligar lá de Bento Gonçalves, que tem um homem aqui que precisa de um acesso. Não sei se consigo trazer ele essa semana, né? Mas eu vou trazer. Amém? As mulheres têm célula online na quinta, né? Na quinta. Na Cris na quarta. Na quarta, na Cris, na quinta. Se quiser unir, Podemos ir. Tá? Então, é importante a gente participar, então, de uma célula, tá? Nós vamos estar mais achegados. Na sexta-feira nós estamos aqui para o nosso desafio de oração. Tá? Eu tenho sentido que Deus tem feito algo tremendo na nossa vida através desse tempo que temos de oração. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos ser instrumentos de transformação na nossa terra. As águas vão baixar. E o Rio Grande do Sul vai ser reconstruído em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. Nós chegamos a abençoar. Shalom, shalom. Obrigado, Corneléia. Obrigado, Rodrigo. O cafezinho estava ótimo. Obrigado, Cris. Obrigado para as crianças. Uma professora competente.